11, a partir do versículo 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvado-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Nós vamos ler até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Senhor Deus, nós suplicamos a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, quando lemos a tua palavra, pedimos a ti, ó Deus, que a tua palavra possa nos exortar, ó Deus. Muito mais que a tua palavra venha nos edificar, ó Deus, para uma vida santa e sincera diante de ti, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, na administração dessa palavra, que o teu nome seja engrandecido. Oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele recebeu uma notícia de que a ceia do Senhor não estava sendo praticada de forma correta. Ele fala de algo que ele ouviu, né, da igreja. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto naqueles dias? Ali havia uma grande diferença social. Haviam pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. E dentro da igreja começou a haver então uma divisão entre os ricos e os pobres. Os ricos para um canto, os pobres para outro canto. E quando eles se ajuntavam na igreja e eles iam participar da ceia, cada um comia aquilo que ele mesmo tinha levado, né? Tinha um que tinha levado um pão recheado, né? E em vez de distribuir com os outros, ele já ia para o canto ali, ele comia aquele próprio pão ali que ele tinha levado. O outro levava um bolo ali de chocolate, né? Cenoura coberta de chocolate, né? Ia ali para um canto ali e eles mesmos comiam aquele que ele mesmo tinha levado. Fala que cada um comia a sua própria ceia. Mas havia alguns que não tinham recursos para levar para a igreja algo para se alimentar ali, para comer ali, né? E eles ficavam com fome, né? E Paulo, quando ele ouve isso, Paulo praticamente, podemos dizer que Paulo nem acreditou, né? A palavra fala que
eu creio em partes. Quer dizer, isso é algo tão absurdo. A diferença, né, essa divisão dentro da igreja é algo tão absurdo que Paulo dizia, eu creio em parte, né? Paulo assim, não estou acreditando no que está acontecendo dentro da igreja. A igreja do Senhor, ela precisa viver em comunhão unida. A palavra fala que nós somos um corpo só, um só espírito. Então não pode haver dentro da igreja divisões, seja de classe social, né, seja daquele que eu gosto, aquele que eu não gosto, né, seja do mais baixo, do careca, do cabeludo. Não pode haver diferença, né? As irmãs para um lado, os irmãos para o outro. Não pode haver essas divisões dentro da igreja. Quando Paulo ficou sabendo que dentro da igreja de Corinto havia divisão entre os ricos e os pobres, Paulo dizia, eu creio em parte. Eu até creio em parte, porque Paulo cria na pessoa que estava comunicando a ele aquilo, mas era algo tão surreal ali que Paulo falou, não pode estar acontecendo, porque eu estou ensinando, eu ensinei o que eu recebi do Senhor. A nossa igreja precisa permanecer em união. Nós estamos falando para essa congregação, né, que nós permaneçamos em comunhão uns com os outros. Comunhão com o Espírito Santo é importantíssimo, mas nós não podemos desprezar a comunhão uns com os outros. A palavra de Deus diz que se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós não temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus não tem valor sobre a nossa vida, porque nós estamos separados do corpo, e o sangue ele só tem valor ou só tem poder no corpo. Nós precisamos estar sempre inseridos no corpo de Cristo. E quando nós falamos para essa igreja, para essa congregação, nós queremos falar para todas as igrejas que professam o nome do Senhor Jesus, indiferente da denominação, mas que sejamos todos corpo de Cristo, uma igreja só. Cremos que o Senhor Jesus, quando vier buscar a sua igreja, o Senhor Jesus não vai ficar olhando a placa, denominação tal e denominação tal para lá. O Senhor Jesus vai buscar uma igreja que seja a noiva do Cordeiro. Que toda a igreja que professa o nome de Deus, que professa a fé no Senhor Jesus, que seja um corpo só e que sejam unidas, sem essas divisões, divisão de doutrina sim, divisão de doutrina para lá, outros para cá, que nós sejamos um corpo só. Todos aqueles que professam o nome do Senhor Jesus, que declaram que o Senhor Jesus é Senhor da sua vida, que sejamos um corpo só. Mas naquela igreja estava acontecendo dessa forma. Em outras palavras, as pessoas não entendiam o que era a ceia do Senhor, não entendiam o significado da ceia. E hoje, 2000 anos depois, nós podemos dizer que ainda há pessoas que não discernem a ceia. E a ceia nós precisamos ter uma consciência muito clara do que a ceia significa na nossa vida. Todas as vezes que nós nos ajuntamos aqui, é um dia especial. E nós, por orientação e por desejo próprio, nós decidimos fazer a ceia mensalmente, uma vez ao mês. O ideal seria que essa ceia fosse todos os dias na vida da congregação, mas nós entendemos que a situação que nós vivemos hoje não nos permite participar todos os dias dessa comunhão física, né, com os irmãos, para comer a ceia do Senhor, para participar da ceia. Sendo assim, pontualmente, uma vez no mês, no segundo domingo do mês, nós participamos da ceia do Senhor. E podemos dizer que esse culto é importantíssimo para nós. Porque, como a palavra que nós lemos diz, quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor. Muito mais, nós anunciamos que Ele voltará. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós precisamos ter essa consciência clara do que é a ceia do Senhor. E
não é simplesmente comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco. A ceia do Senhor é comunhão. É um momento em que nós damos graças a Deus pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. É um momento de graças. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse aos seus discípulos. Partiu e deu aos seus discípulos. Da mesma forma, quando ele foi tomar ali também o cálice, ele deu graças. Então esse culto que nós fazemos é um culto de ação de graças a Deus, porque o Senhor Jesus morreu para nos libertar do nosso pecado. A ceia do Senhor, ela faz uma referência muito forte à Páscoa, que é a libertação do povo de uma vida de escravidão para uma terra prometida. Tanto que quando os discípulos, lá em Lucas, quando os discípulos perguntam ao Senhor a respeito da ceia, os discípulos perguntam: Senhor, onde quer que nós lhe preparemos a Páscoa? Então nós temos essa relação muito forte entre a ceia do Senhor e a libertação, para o povo de Israel, a libertação do cativeiro, de uma vida de escravidão, de 400 anos de escravidão, para uma vida de liberdade. E para nós, a igreja do Senhor, o que essa ceia representa para nós? Para nós representa a libertação de uma vida de pecado para uma vida de santificação na presença de Deus. E hoje nós estamos aqui para dar graças a Deus, um culto de ação de graças, porque o Senhor nos libertou do pecado. E muito mais, o Senhor nos levará para a sua eternidade. É isso que nós estamos declarando aqui. E a palavra de Deus diz a respeito de algumas pessoas que estavam participando da ceia sem discernir a ceia, sem saber o que realmente significa esse ato, o participar da ceia. Isso precisa estar claro na nossa mente. Nós precisamos entender que a ceia do Senhor não é simplesmente nós comermos um pedaço de pão, que aliás é tão pequeno que não satisfaz. Nós precisamos entender que a ceia do Senhor é um momento de comunhão, e nós não estamos aqui para alimentar o nosso corpo físico, mas nós estamos aqui para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, para nos ligar a Deus, para agradecer a Deus tudo que o Senhor Jesus fez por nós, nos libertar de uma vida de pecado. E Paulo vem falar a respeito desse grupo que não entendia o que era ceia e achava que a ceia era simplesmente cada um no seu canto se alimentando. A palavra fala que uns se embriagavam no momento da ceia e outros passavam fome por causa da diferença, por causa dos grupos separados. Paulo vem falar que alguns não discerniam o corpo de Cristo. E Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É normal nós vermos dentro da igreja pessoas que não participam da ceia. As diaconisas oferecem: hoje eu não vou participar, estou em pecado. Essa semana foi uma semana que eu pequei. E a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O momento que nós estamos vivendo hoje, o momento da ceia, é o momento de nós examinarmos a nossa vida. Não essa semana, não esse mês, mas a nossa vida cotidiana, nós precisamos examinar. Porque a palavra fala que aquele que come indignamente, ele é culpado, ele é réu do corpo e do sangue de Cristo. Meus irmãos, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. A palavra fala a respeito daqueles que pisavam o sangue. Lá em Hebreus fala a respeito daqueles que pisavam o sangue dos touros e dos bodes que eram sacrificados. E a palavra fala assim: quanto mais aqueles que pisarem o sangue de Cristo.
Então nós precisamos ter essa consciência, né, de não pisar o sangue de Cristo. E a gente acha que Deus aceita tudo, né? Deus aceita tudo, Deus é amor, aceita tudo. Mas Deus vem falar que aqueles que pisavam o sangue dos bodes, eles sofriam o juízo de Deus, e muito mais aqueles que pisaram o sangue de Cristo. A palavra de Deus vem nos falar a respeito do ministério do sacerdotal de Eli, e fala assim: por que dais coice no sacrifício? Por que dais coice no altar? Era que os filhos de Eli faziam, né? Eles não valorizavam o sacrifício que era feito sobre o altar, né? O sacrifício dos animais, eles não valorizavam. E a palavra diz: por que dais coice no altar? E hoje tem muitas pessoas dando coice no sacrifício do Senhor Jesus, pisando o sangue do Senhor Jesus, porque não discernem o corpo de Cristo, porque não entendem esse momento que nós estamos vivendo, um momento onde que nós estamos aqui para agradecer a Deus pelo sacrifício do seu Filho por nós. Amém. E muitas pessoas decidem não participar da ceia, como se fosse uma maneira dele permanecer no pecado e não ser culpado no corpo de Cristo. É a pessoa que não quer se arrepender de sua vida, ela não quer uma transformação e uma mudança. Então, para não se tornar réu ou culpado do corpo e do sangue de Cristo, ela não participa. Mas não é isso que a palavra está dizendo. A palavra diz: examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A palavra não está dizendo para você não participar, para um ou outro não participar, porque está em pecado. A palavra está dizendo: examine-se, arrependa-se, converta-se e participe. Aleluia! Glória a Deus! Então não é não participar da ceia que você vai deixar de ser culpado do corpo e do sangue de Cristo. Você vai ser culpado do corpo e do sangue de Cristo quando você não se arrepender dos seus pecados, porque aí você está pisando o sacrifício do Senhor Jesus. A palavra nos chama a um momento de reflexão da nossa vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós não podemos julgar uns aos outros, mas nós podemos julgar a nós mesmos. No próprio texto, nossa parte nós não lemos, mas se nós julgarmos a nós mesmos, nós não somos repreendidos, né? Porque quando nós julgamos a nós mesmos, nós consertamos, nós vemos onde está o nosso erro. E é isso que Deus tem nos chamado nessa manhã. Glória a Deus. Nós vermos onde está o nosso erro, onde está o nosso pecado. É o momento de nós nos examinarmos. Deus está com os braços abertos para perdoar, para aceitar o nosso arrependimento. Amém. Desde que esse nosso arrependimento seja algo genuíno na nossa vida, seja resultado de uma transformação, de uma mudança de vida, para que nós não sejamos culpados, mas que esse sacrifício seja a nossa purificação e a nossa santificação. Esse sangue que foi derramado, que Ele possa perdoar os nossos pecados. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Deus está com os braços abertos a nos receber quando nós nos colocamos diante dele arrependidos, com uma forte vontade de ser transformado pelo Espírito Santo, quando nós deixamos Deus agir na nossa vida. O salmista Davi, apesar de tantos erros que a palavra de Deus não esconde, né? O salmista Davi diz assim, uma experiência própria que ele tinha: a um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Aleluia! O que ele queria dizer: quando nós nos arrependemos e convertemos dos nossos pecados, Deus nos acolhe. Eu costumo dizer, ou costumo relatar experiências de algumas pessoas na palavra de Deus que foram perdoados por Deus por se arrepender. Nós vemos a parábola do publicano e do fariseu,
fariseu se achava muito santo e julgava aquele que estava do seu lado, o publicano. O publicano, por sua vez, ele entendeu que ele era pecador. Os publicanos na época eram como os ladrões, os roubadores do povo. Eram aqueles que cobravam impostos, e muitas vezes eles cobravam imposto que o povo não devia, cobrava com usura, né? Foi o caso de Zaqueu. Falou assim: por acaso eu tenho defraudado alguém, eu devolvo quadruplicado. Era natural os publicanos defraudar, né? Retirar aquilo que não era devido, né? Então os publicanos, eles eram rejeitados pelo povo. Eram pessoas do povo que trabalhavam para um governo estrangeiro, que trabalhavam para Roma, que cobravam imposto, oprimiam o povo para entregar a Roma. Parte ficava com eles, e eles, ao invés de chamar de publicanos, eles chamavam de publicanes, que eram os cães públicos. E aquele fariseu, então, quando ele vê o publicano do seu lado, fala: esse daqui está perdido, esse é pecador. Mas eu não, eu dou dízimo, eu oferto, né, eu oro a Deus, então eu sou muito santo. E o publicano, quando ele ora a Deus, ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E a palavra de Deus diz que esse que reconheceu o seu pecado desceu justificado, e o outro que se achava santo não foi justificado. O que é importante para nós nesse momento de exame da nossa vida é reconhecer que somos pecadores diante de Deus. E clamar a Deus por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E o sangue do Senhor Jesus há de nos purificar de todo o nosso pecado. Porque nós valorizamos esse sacrifício, esse momento que nós estamos na presença de Deus. Momento de nós examinarmos, cada um de nós. Deus tem nos chamado a esse exame. O ladrão ali na cruz, ele reconheceu, e ele dizia assim: nós estamos nessa situação porque os nossos atos, as nossas ações nos trouxeram até aqui. Ele reconheceu o seu pecado e reconheceu também a santidade de Jesus, e dizia: mas esse nenhum pecado cometeu. E ele pede perdão ao Senhor, diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta do Senhor Jesus a esse que reconheceu foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele que estava do lado na mesma situação e não reconheceu o seu pecado, não reconheceu a sua vida pecaminosa, falha, e não glorificou o nome do Senhor, esse não foi perdoado. A situação, o momento era o mesmo para os dois, a oportunidade era a mesma para os dois. Um aceitou a oportunidade, o outro não. Nós precisamos aceitar a oportunidade que Deus nos dá a cada dia. Amém. A cada momento que nós chegamos diante de Deus é uma oportunidade a mais para nós nos arrependermos dos nossos erros. Então, não participar da ceia não tira a nossa culpa do corpo e do sangue de Cristo. Amém. Mas o que Paulo está explicando àquelas pessoas é que após o exame, reconheça-se pecador e arrependa-se e converta e participe. Aleluia. Se nós estamos diante da ceia do Senhor e não participamos da ceia do Senhor, nós estamos declarando que nós não confiamos no sangue do Senhor Jesus para perdão dos nossos pecados. No momento de nós participarmos, mas de nós participarmos dignamente. E só o sangue do Senhor Jesus nos torna dignos de participar desse momento. Amém. O grande prazer do Senhor Jesus é participar conosco dessa ceia. Glória a Deus. Jesus, ele diz aos discípulos: desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa. Um desejo ardente do coração do Senhor Jesus. E precisa também ser um desejo ardente do nosso coração. Nós contarmos os minutos que falta para nós participarmos deste momento, um momento de ação de graças a Deus,
de nós lembrarmos e anunciarmos: Jesus morreu por mim, e anunciarmos também que Ele voltará. Todas as vezes que nós participamos dessa ceia, nós estamos anunciando: Jesus voltará. Glória a Deus. Nós estamos anunciando que Ele vai nos resgatar. Amém. Que nós somos o seu exército e entraremos com Ele na glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. O exército do Senhor Jesus entrará com Ele. Nós estamos anunciando cada vez que nós participamos do sangue e do corpo de Cristo. Amém. Nós anunciamos que nós entraremos com o Senhor na eternidade. O Senhor Jesus voltará para resgatar a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus. Por causa disso, há dentre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Meus irmãos, esses fracos e doentes são fracos na fé. São pessoas que participam, né, mas não se convertem. Muitas pessoas fracas, que não suportam um convite para o pecado, um convite do mundo. São fracos. Mas hoje Deus quer nos fortalecer. Aleluia. Glória a Deus. Para nós resistirmos aos convites, resistirmos ao pecado, resistirmos à nossa própria vontade, renunciar àquilo que é nossa vontade. Há muitos que dormem. O Senhor Jesus diz: desperta do que dorme. Irmãos, nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender. Aqueles que dormem, eles estão desligados de tudo, estão desatentos. Mas Deus quer que nós, a sua igreja, estejamos atentos ao momento que nós estamos vivendo. Hoje, Deus quer nos mostrar esse momento. Quer que nós estejamos atentos ao momento que nós estamos vivendo, momentos finais da vida da igreja nessa terra. Muito em breve o Senhor Jesus voltará. E há muitos que dormem. Esses que dormem aqui também, está falando daqueles que estão mortos na fé, que se esfriaram de tal maneira que abandonaram a fé em Jesus Cristo. Um dia estavam vivos, mas por não discernir o corpo de Cristo, eles morreram na sua vida espiritual. Mas a palavra de Deus diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas o Senhor Jesus nos deu vida. Amém. Ele nos vivificou através do seu sacrifício. Nesta manhã, participando do corpo e do sangue de Cristo, aqueles que porventura estão mortos, dessa forma Deus vai trazer vida. Amém. Porque o sangue de Cristo é que nos dá vida. Aleluia. Glória a Deus. Foi esse sacrifício que nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças te damos. Mas que nós possamos entender esse momento. Amém. A palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos aqui na terra é sombra das coisas que nós faremos na eternidade. Tabernáculo é sombra de um tabernáculo eterno. Essa ceia que nós participamos aqui com o Senhor Jesus é sombra de uma ceia que um dia nós participaremos com Ele. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus está participando da ceia, Ele diz: não mais bebereis do fruto da vide até que se cumpra na eternidade. O grande desejo ardente do Senhor Jesus é que um dia aqueles que lhe forem fiéis, aqueles que aceitaram o seu sacrifício, que valorizaram o seu sangue, entrarão na eternidade, cearão com Ele. Hoje o Senhor Jesus vem participar conosco
em breve nós iremos participar com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra nos fala que nós precisamos amar a vinda do Senhor Jesus. Nós amamos a vinda do Senhor Jesus. Não é simplesmente um desejo, é um amor, é algo mais profundo na nossa vida. Hoje nós vamos participar da ceia. Que nós tenhamos a nossa consciência que em breve nós estaremos na intimidade com o Senhor, participaremos ali com o Senhor Jesus. Todo o corpo, toda a igreja, a noiva do Senhor Jesus, assentado diante do Senhor, podendo contemplar a sua beleza, podendo tocar no Senhor Jesus, receber dele a ceia, receber pessoalmente do Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos servindo na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Em breve nós estaremos com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé nesse momento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Coloca diante do Senhor a sua vida. Coloca diante do Senhor aquilo que você tem vivido, os seus caminhos. Arrependa-se. Converta-se. E assim coma desse pão. Obrigado, E beba deste cálice. Obrigado, Jesus. Toda honra. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comer indignamente é para aqueles que não se arrependem. Mas se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Seja qual for a nossa situação diante de Deus nesse momento, se nós confessarmos e se nós convertermos, o Senhor Jesus perdoa através de sangue. Porque o sangue do Senhor Jesus foi derramado para nos dar vida, para nos fortalecer, para que até aquele grande dia nós estejamos de pé. Senhor Deus, nós te damos graças por Jesus Cristo, pelo sacrifício bendito. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor se fez maldito por nós. Senhor Jesus não tinha pecado, mas o Senhor morreu, ó Deus, pelos meus pecados. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Derrama do sangue do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Nos purifica, Senhor, do nosso pecado. Lava-nos, Senhor, da nossa maldade, Deus. Nossa, retira de nós toda iniquidade. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nós confessamos a Ti que somos pecadores, somos indignos, ó Deus, de participar do corpo e do sangue de
Cristo. Cada dia mais pelo sangue do Senhor. Mas, Senhor, perdoa. Senhor, nós queremos participar da Tua eternidade, naquele grande dia, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Sim, Senhor. Nos aceita, Senhor, na Tua presença. Aceita a presença. Senhor, santifica, Senhor, a nossa vida para participar desse momento, para anunciar, ó Deus, que o Senhor morreu por nossa vida. Sem pecado, sem mácula, como um cordeiro puro. O Senhor Jesus levou os meus pecados sobre si. Bendito é o nome